assim, ó: porque vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as praticas. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Amém, queridos? Então, eu quero desse pequeno texto tirar algumas lições que o Senhor ministrou no meu coração. E a primeira está justamente no versículo 47, que diz assim, ó: eu lhes mostrarei como quem se compara àquele, e aqui a gente aprende 3 lições que eu quero conversar com você nessa noite. Primeiro, com aquele que vem até mim. Segundo, aquele que ouve a minha voz. E terceiro, aquele que pratica a minha palavra. Então assim, eu quero mostrar para vocês o que eu aprendi, que não dá para a gente ouvir sem primeiro ir. E não dá para ir porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. O primeiro passo é ir até Jesus, para que a gente possa ouvir e aí sim praticar. Por que tem muito crente, tem muito homem de Deus e mulher de Deus que tem uma fé fraca, viu? Tem um conhecimento raso. Por quê? Porque não está firmado em Cristo Jesus, não conhece, não tem Ele como centro das verdades. Interessante isso, né? Tem um texto em João, vou abrir aqui para ler para os irmãos, ó, João 15. Porque esse negócio assim de vir até Jesus, eu quero que a gente tenha a intenção de entender que não é se achegar perto, mas é estar junto dele, se fazer um com ele. E esse texto ele vai nos dar uma noção melhor. João 15. João 15, 1, diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pelas palavras que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então eu quero assim, ó, nessa noite, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Que luta para conseguir desenvolver essa palavra. Sabe por quê? Porque nós fizemos um curso aqui há uns dias atrás com o nosso pastor, e de verdade, viu, de conversa fiada você está cheio, viu, abre o YouTube lá, não é, viu, o que tem de autoajuda, o que tem, né, que todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Eu nunca vi, cara. Eu falei assim, eu devo ser o cara mais burro do mundo, porque tá lá, viu, como correr, como se alimentar, como se vestir, como fazer tal coisa. Eu falo assim, a gente deve ser assim, pessoas assim muito, né, do intelecto muito baixo, porque todo mundo sabe de tudo e a gente não sabe de nada. E eles convencem a gente, olha, você precisa comprar o meu curso, a minha mentoria, venha ter uma vida extraordinária comigo. Não é assim? Então, queridos, desculpa, vim aqui no púlpito e trazer um monte de conversa fiada, qualquer um traz. Mas trazer a palavra que vai fazer alguma coisa na sua vida e transformar, é difícil, porque essa palavra ela só vem através de quem? De Cristo. E ela só pode ser ministrada aqui, se a pessoa que for ministrar para você, ela estiver ligada na videira, porque nós somos os ramos. Você entende que a videira vai alimentando os ramos, que vai florescendo? Então o que acontece? Toda vez que a gente não está em Cristo, alicerçado, nós estamos alicerçados em alguma coisa que não é Cristo. Por que você acha que tem um monte de igreja grandona explodindo por aí? Sabe por quê? Porque o inimigo gosta, porque muitas vezes o centro não é Cristo, mas é o pastor.
mas é outra tantas coisas, mas não é a Cristo. Sabe por que o inimigo gosta disso? Porque ele não tem trabalho. Viu, deixa crescer, na hora que tiver 5 mil, 10 mil pessoas, não vai dar trabalho para mim. Como assim, Marcelo? Sabe o que eu faço? Eu derrubo o líder e eu acabo com a igreja, porque a igreja não está na videira, mas a igreja está na onde? Na pessoa do pastor, no homem. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente não pode centralizar a nossa vida em coisas, em pessoas, se não for em Jesus Cristo, na videira, e nós seremos os ramos. Sabe por quê? Porque toda vez que acontecer alguma coisa ao nosso derredor, quando nós estamos na videira, no centro da vontade de Cristo, nada nos abala, né? Quando a gente escuta alguma coisa de uma outra pessoa, a gente fala assim, puxa, coitado, é triste, né? Que Deus tenha misericórdia, e a gente toca a vida. Diferente, né? Quando a gente, fica machucadinho por outra pessoa. Eu já fiquei machucadinho por outra pessoa. Mas aquela pessoa, por quê? Porque o centro, a base não é Cristo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, sem Cristo nós não podemos fazer nada. E você sabe quem que foi a primeira pessoa que teve esse entendimento? Foi o apóstolo Paulo, quando ainda ele não era ainda um homem de Deus. Abre comigo Atos 9, olha aqui, que legal esse negócio aqui que eu vou falar para você, ó, que o Senhor revelou no meu coração. Atos 9. Atos no capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1, tá bom? Olha que interessante, diz assim, ó. Então, enquanto isso, Saulo, que depois vai passar a ser chamado de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para que as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Paulo está perseguindo os discípulos de Jesus. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Deixa eu falar uma coisa para você. Saulo, que vai se tornar Paulo, ele sai numa perseguição atrás dos filhos de Deus, dos discípulos do Senhor. E olha a sacada que ele tem. No meio do caminho, uma luz aparece para ele como essa aqui, que deixa a gente até cego, né? No começo a Cláudia falou, parece que você ficou olhando para a gente. De verdade, queridos, eu não estou olhando para ninguém, que a luz está cegando. Então, não estou falando para você, né? Que senão a pessoa fala assim, o Marcelo está pregando e está olhando para mim, será que, né? Mas não tem nada a ver, tá bom? Mas, olha só que interessante, o apóstolo Paulo, uma luz muito forte, o faz cair em si. E uma voz vem e fala assim, ei, por que me persegues? E aí a mente dele fica bagunçada, porque ele está perseguindo quem? Os discípulos de Jesus. E aí vem uma voz e fala assim, por que está me perseguindo? Ele fica confuso, então ele pergunta, ei, mas quem é você, Senhor? E aí Jesus fala assim, né, sou eu, Jesus. E aí Paulo, ele entende, né, que Jesus e a igreja e os discípulos são um só. Então, querido, quando você é perseguido, Jesus é perseguido. Porém, para que você seja protegido por Jesus, você tem que estar o quê? Enraizado em Cristo Jesus. E quando você coloca a sua base numa pessoa, numa igreja, num lugar, em circunstâncias, quando as tempestades da vida vier contra a sua vida, a água vai bater e a casa vai ruir, porque ela não foi bem construída. A único prédio, a única morada, a única construção firme é aquela que a gente constrói quando nós estamos inseridos em Cristo Jesus, porque é Ele que vai tomar conta, é Ele que vai comprar as nossas brigas. Você não precisa, se você estiver firmado em Cristo Jesus, com a clareza e a convicção de quem Ele é,
fica tranquilo. Fica tranquilo, é igual eu falo para os meus filhos, viu, com Jesus é assim, ó, o final da história, e viveram felizes para sempre. É assim, pode ficar tranquilo. Quando a gente entende que Jesus é o centro da nossa vontade, é aquele que nós fazemos parte, nós somos um com Ele. O apóstolo Paulo é interessante, que depois você vai ver nas epístolas dele, é o único que vai falar do corpo de Cristo. Você não vai achar nenhum outro lugar da Bíblia falar sobre o corpo de Cristo, a não ser o Paulo. Por quê? Porque ele teve a revelação aqui em Atos capítulo 9, ele entendeu esse negócio. E aí o que acontece? Aqui em João, esse mesmo João que teve essa revelação que a releu aqui, que eu citei, desse Jesus agora glorificado. Você está entendendo? Viu? Você tem que entender o seguinte, cara. Viu? O livro de Apocalipse, a gente precisa começar a estudar esse livro. É o livro. Você sabe o que significa Apocalipse? Revelação. E por que é um livro tão difícil da gente ler? Você acha que tem alguma coisa estranha aí? Tem. O inimigo sabe que se a gente ler, cara, a gente se torna invencível. Por quê? Porque ali está escrito o final. Ali está escrito tudo o que já aconteceu, né? Porque o nosso Deus, ele é atemporal, ele não está nesse tempo, mas tudo já aconteceu. Então o que acontece? Quando a gente começa a entender esse livro de Apocalipse, que não é nada assim, viu? É algo que ele quer nos revelar. É a revelação de Cristo glorificado. Diferente desse Cristo do madeiro que passou por aqui. Quando a gente fala que ele vai vir, querido, eu fico imaginando. Ele vai vir para uma guerra. E aí, você acha que ele vai vir de qualquer jeito? Eu fico tentando imaginar como que ele vai vir. Sei lá, se é com espada ou se é com arma. Eu não sei, cara, mas eu acho assim que ele vai vir com uma roupa legal. Vai ser algo assim que foge da nossa imaginação. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a falar assim, eu sei em quem eu tenho crido. Porque, viu, aí você fala para sua alma, né? Tem um salmo que Davi fala assim, né? Viu, por que se abate, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Sabe por quê? Porque a gente não tem a revelação completa de Cristo. Eu falo isso porque é o que o Senhor tem trabalhado dentro da minha vida. Entendeu? Eu parei esses dias para falar assim, viu, quem é Cristo? E eu vou no raso, eu vou no básico, igual todo mundo sabe. Se eu parar para conversar com você, eu tenho certeza que você vai tá no raso como eu. É difícil as pessoas que têm um pouco mais de profundidade na pessoa de Cristo. Por quê? Porque a gente está acostumado a alicerçar o que é a nossa fé, as nossas bases, em tudo, menos em Cristo. Não é? A gente alicerça, vou dar exemplo para você, onde a gente alicerça a nossa base? Viu? No nosso serviço. Se está tudo legal no serviço, você chega aqui assim no domingo à noite, aleluia, glória a Deus, mas quando está tudo ruim, você já... Por quê? Porque o centro não é Cristo, é o seu serviço. Viu? Quando você alicerça as suas expectativas, a sua base em cima de uma pessoa, quando essa pessoa falha, o que acontece? A sua base, ela desmorona. Mas quando a sua base é Jesus Cristo, qualquer circunstância que aconteça ao teu derredor não muda o que está dentro de você. Porque você e ele é um. Você consegue entender isso? Eu não entendia. Eu não entendi. Viu? E quando as muitas águas vinham para bater na casinha que eu estava construindo, irmãos, vou falar uma coisa para você. Viu? A casa ficava assim, ó. Né? E a gente, aquele desespero, não é? Mas quando a gente começa a entender essa revelação, que nós precisamos ser um com Cristo, ser enraizado, nada mais vai nos abalar. E é um processo. Por que ele quer se revelar dessa maneira? Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Não seja bobo, viu? Não seja bobo, pensando, viu? O Covid, né? O coronavírus passou, a vida vai voltar ao normal, viu? As coisas vão melhorar. Não vai, querido. Não vai. A Bíblia é clara, ela fala que dias maus virão, que o ser humano é mau e cada vez fica pior. Eu não sei se você já percebeu, mas cara, da segunda-feira, daqui a pouco é sexta-feira, a gente não fez nada. Eu falo assim, o que eu fiz essa semana? Eu não consegui dar conta do que eu tinha para fazer. Sabe por quê? Parece que o tempo está sendo encurtado, está mesmo, por conta da maldade da humanidade. Porque imagine se a humanidade tivesse tempo. Como não ia estar pior esse mundo, querido? Então o que acontece? Cristo está falando o seguinte, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa se tornar um crente inabalável, porque dias piores virão. Porém, tudo que acontecer ao redor
nunca vai conseguir te abalar. Viu? Quando a gente conseguir alcançar essa maturidade, aí a gente pode falar o seguinte, viu? Agora eu sou crente. Agora eu tô crente. Porque até então, desculpa, querido, mas a gente não é. Por quê? Porque quando algo dá errado na nossa vida, pronto, tudo desmorona. Isso nos mostra que a nossa fé, que o nosso alicerce não é Cristo, mas são as bases que a gente constrói. E é ruim, né? Imagina só você, compra um terreno e constrói a casa dos seus sonhos. E alguém vem e fala o seguinte, ô Tiago, que casa bonita, hein? Aí você vai, aí viu, não, falei do Tiago, mas vou falar do João. Posso pegar o João, né? Porque o pastor usa o João, vamos pro João. Mas, irmãos, a mansão que o João tem lá na casa dele lá, você vai lá ver lá, você precisa ver a casa que o homem fez lá, meu. Os batentes, o dia eu entrei lá, ele falou assim, Marcelo, tá vendo esses batentes aqui, ó, da minha casa, é tudo diferente, porque eu queria assim, tá? Não é, Solange? Porque... viu, a casa do sonho dele, beleza, mas imagina só, eu chegar e falar assim, João, bonita a sua casa, mas esse terreno não é seu, o seu terreno é o do lado, você construiu na casa errada. Você acha que ele vai ficar feliz, querido? Porque é a mesma coisa hoje, viu? O senhor falando para mim, Marcelo, essa casa que até hoje você veio construindo, edificando, do jeito que você achava que tinha que ser, deixa eu falar uma coisa para você, essa casa não é sua, essa casa não é a correta. E aí eu vou falar assim, viu, mas eu gastei a minha vida, eu tenho 38 anos, vou fazer 39 em outubro. Eu vou falar assim, viu, mas eu gastei a minha vida, os meus recursos para me construir essa base até hoje aqui. Agora o senhor vem com essa revelação falando que eu construí na base errada. Como é que eu faço agora para destruir essa casa? Mas vai ter que destruir, querido. Desculpa, mas vai ter que destruir. Se você não quiser que venham os dias maus e você seja abalado, vai ter que desconstruir a mentalidade que até hoje você tinha, a religiosidade, as coisas que você acreditava. Porque deixa eu falar uma coisa para você, a única maneira da gente ser inabaláveis é o quê? Nos alicerçando em Cristo Jesus. É difícil, né? É difícil, nossa, não é fácil. Viu? Tantos anos no ministério, curso de teologia, isso, aquilo, e há algum tempo aqui, cara, o Senhor desconstruindo toda essa minha estrutura que um dia eu construí em cima de coisas erradas. E me falando o seguinte, viu? Mesmo que você já não tenha mais condição de fazer a casa do seu sonho, faça qualquer barraquinho, porque eu tenho certeza que quando o vento soprar, quando o negócio chegar, você vai estar alicerçado, e você vai estar protegido, do que você estar na sua mansão e o negócio cair, é pior. Amém? Fica chateado, é assim, Cristo é o centro. Apocalipse 1, deixa eu ler aqui, só para mostrar para vocês esse negócio de centralidade, que Cristo viu, se a maioria dos homens soubessem isso daqui, cara, seria algo tão assim, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Deixa eu te ler esse pedacinho aqui, Apocalipse 1:3. É um livro, querido, que você precisa começar a estudar, viu? Apocalipse 1:3 diz assim, Não é 1:3 não, acho que é 1:13, deixa eu ver aqui, peraí. 1:13, desculpa. 1:13, Apocalipse 1:13, diz assim, entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Esses candelabros, se você chegar no versículo 20, já vamos lá para o 20 já. Apocalipse 1:20, vai dizer assim, este é o mistério das 7 estrelas que vocês viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anzóis das 7 igrejas, e os 7 candelabros, que a gente leu no 13, são as 7 igrejas. Ou seja, Cristo, a quem esse João viu, estava no meio da onde? Da igreja, no centro. E toda vez que você tirar o Filho do Homem do centro, do lugar dele, da onde ele tem que estar, querido, algo muito ruim acontece. Deixa eu falar uma coisa para você, já teve aquela sensação de achar que o Senhor não ouve você, ou então você não consegue escutar o Senhor? Você já teve essa sensação? Ora, hein? Você já teve essa sensação ou não? Eu já tive várias vezes.
E eu não entendi, eu falei assim, pô, mas o pessoal fala que ouve, a gente ora e tal, por quê? Porque só existe um lugar onde a gente consegue escutar a Deus, em Cristo Jesus. E aqui é o segundo ponto, volta lá em Lucas 6, 47, o primeiro é vir, é estar junto com Cristo, e o segundo é, e ouve as minhas palavras. Olha que interessante, deixa eu ver aqui onde está aqui nas minhas anotações, o versículo que eu quero ler com você, aqui vamos lá, João 14, e eu quero mostrar para você nessa noite, que você só vai conseguir ouvir o Senhor de verdade através de Cristo, não tem outra maneira. Então primeiro ele precisa ser o centro das nossas vidas, o centro das nossas vontades, senão a gente jamais vai conseguir o quê? Ouvir a Deus. Olha lá o que diz João 14, 5 e 6, diz assim, João 14, 5 e 6, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Quantas vezes você já desejou saber o caminho? Viu? O caminho, aonde eu vou chegar? Qual o caminho que eu tenho que trilhar? Qual o meu propósito de vida? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Por que eu estou nesse momento? Para que eu vim nessa terra? Eu quero saber qual que é o caminho que eu tenho que andar. Eu não sei você, mas eu fico assim, viu? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Não é possível ter vindo nessa terra todo dia, levanta 5 e pouco da manhã, trabalha o dia inteiro, não é? E faz isso, faz aquilo, aí dorme, aí levanta, come, não é possível. Qual que é o caminho, Senhor? E nada. Pessoas que não sabem qual é o caminho, qual que é o propósito. Tomé está falando aqui, olha que interessante. Ele está falando lá, o 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Viu, todo mundo que entende um pouquinho de português entende que é artigo definido, viu, é o caminho, é a verdade, é a vida, não é um dos caminhos, não é uma das vidas, não é uma das verdades, não tem outra opção, é o caminho, é a verdade e é a vida. Mas o ser humano, o homem, né, com as suas filosofias, fala o seguinte, viu, tem vários caminhos, não só de Deus, não só esse, tem outros vários, e eles tentam impor isso pra gente, mas viu, tá muito claro aqui. E aí olha que interessante, Jesus falou o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, correto? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se escuta a Deus se não for através de quem? De Jesus. Você entende que é o quê? É um caminhar, é um processo. Então primeiro eu vou me envolver com Ele, eu vou fazer parte da videira, eu vou começar a alicerçar minhas bases, e aí através de Jesus eu vou começar a escutar o Pai, que vai me apontar o caminho. Marcelo, qual que é o seu caminho? Não sei, querido, isso aqui é novo para mim também, estou aprendendo, né? Estou aqui na expectativa de Ele me mostrar o meu caminho, porque de verdade até hoje eu fico assim, viu, o que é o meu propósito de vida? O que o Senhor quer comigo? Não é possível, né? Então como é que é a maneira de a gente descobrir isso? Só através de Jesus Cristo, que nós vamos começar a escutar o quê? Ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Cristo é o centro, Deus começa a falar conosco. Sabia? Olha só, Filipenses 2. Abre comigo lá, Filipenses 2. Filipenses 2. Vai um pouquinho mais para frente aí. Filipenses 2, o versículo 13. Então, queridos, antes de eu ler esse versículo, só para recapitular, você entendeu o processo? Primeiro você vai se fazer um com Jesus Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, e aí o que acontece? Você vai começar a escutar
Deus, através de Jesus. E vai ser algo claro, como Filipenses vai nos ensinar aqui. Olha que interessante, fala assim, ó. 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, quando a gente entende isso, Ele começa a colocar dentro do meu coração e do seu o quê? A vontade dEle para mim e para você. Os planos deles começam o quê? A ser realizado nas nossas vidas. Qual que é o plano de Cristo? É estabelecer o reino de Deus nessa terra. Ele quer estabelecer o reino dEle. Como que esse reino vai chegar, querido? Através de mim e de você, porque Ele vai começar a colocar essas coisas dentro do nosso coração. E aí nós vamos realizar aquilo que Ele quer. A gente vai estar envolvido com as coisas do Pai. Não é? Essa igreja, eu não sei vocês, mas viu, a gente faz o curso de homem ao máximo, todo mundo aqui praticamente fez o curso, e lá é o seguinte, o pessoal chega com aquela vontade, que a gente diga para ele o que ele deve fazer. E a gente fala assim, não sei, vamos orar, vamos perguntar o que Deus quer, porque senão a gente coloca as nossas vontades à frente da vontade de Deus, e às vezes o que Deus quer fazer é diferente do que nós queremos. Lembra que eu preguei aqui, né, há 3 semanas atrás, e eu falei que tinha um aleijado na porta da igreja, e quando os discípulos estavam passando, esse aleijado falou assim para os discípulos, ei, me dê uma esmola, porque na mente daquele aleijado o que ele precisava era de dinheiro. Mas o discípulo olha para ele e fala assim, ei, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, ou seja, aquilo que você precisa eu te dou, levanta e anda. A gente não é assim? Senhor, me dá a casa, me dá o carro, me dá o dinheiro, me dá não sei o que lá, e o Senhor olha assim para a gente, ei, tudo isso que você está pedindo para mim, eu não tenho, porque não é a minha vontade, mas aquilo que eu tenho eu te dou, porque é o que você precisa, e pronto. Não é? Se deixar, o Gabriel, ele quer jantar e almoçar todo dia lanche, não come comida, cara. Já pensou se eu deixar, né? Meu filho, tadinho, né? Vamos comprar. Mas não, é o que você quer, mas não é o que é bom para você, amigão, tem que comer isso, isso e isso. Então, olha só que interessante, o Senhor ele começa a agir na nossa vida, colocando isso dentro da nossa vida, o querer, não é mais a gente, ele começa a realizar tanto que as vontades e os nossos querer, através de Jesus Cristo. Isso é interessante, por quê? Porque igual eu falei para vocês, é um processo, né? E aí quando ele fala claramente, é interessantíssimo, eu até anotei aqui um texto, queridos, não precisa abrir não, porque senão eu vou tomar muito tempo, mas ó, em 2 Reis, tem lá uma passagem que fala o seguinte, que tinha um povo que eles estavam em guerra com Israel, e esse povo que estava contra Israel era um povo muito armado, era muito perigoso, e não tinha como Israel combater frente a frente com os caras, é igual eu e você, cara, não tem como a gente travar certas batalhas, mas quando Deus começa a falar para a gente, Ele começa a colocar dentro de nós o caminho que nós temos que seguir. E é interessante que aquele povo falava o seguinte, olha, vamos atacar Israel em tal lugar. Aí armava lá, Deus falava com o profeta dele, o profeta falava para o rei de Israel, olha, não passe por aquele lugar, porque o Senhor me avisou que o pessoal está armando uma cilada para Israel. E aí o que acontece? O rei não passava. E o pessoal que queria a guerra ficava assim, não é possível, tem alguém nos traindo. Eu quero a cabeça de quem tem falado para o povo de Israel, aonde a gente está armando, né, a cilada. E aí chamou o pessoal falou assim, olha, é o profeta, Deus revela para ele e ele fala para Deus, e fala para o rei se antecipa e nada acontece. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus começa a agir, Ele começa a colocar claramente no nosso coração o querer e o caminho dEle. E aí acontece, sabe aquele caminho onde o inimigo estava armando a cilada para te pegar? Deus vai colocar no nosso coração e a gente vai falar assim, não vou passar por aqui, não sei, estou sentindo não passar por aqui. Por quê? Porque é Ele nos tirando dessas ciladas e a gente começa a tomar os caminhos que Ele quer. Isso como? Através de Jesus Cristo, sendo o centro da nossa vontade, da nossa vida, cara. Ouvindo e buscando nele essa perspectiva, senão não tem como a gente ir ao Pai a não ser por Ele. Amém? Você entende isso? Continuando, né, Lucas lá, a terceira coisa que eu quero falar com vocês, Lucas 6.
que o Senhor colocou no meu coração. Então, primeiro é vir, o segundo é ouvir, e o terceiro é o quê? É praticar. Por que é tão difícil a gente praticar, viu, os princípios que a Bíblia nos coloca, as coisas do Senhor? Por que é tão difícil? Porque a gente não consegue confiar e ouvir a Cristo. Então a gente não pratica. E por isso que a gente é tão raso na nossa vida. Eu falo porque eu viu, nossa, que rasidão, cara, na vida em vários sentidos. Quando bate o vento, quando vem a água, a gente... Por quê? Porque a gente não tem aquela firmeza. Então, ó, só para a gente não perder aqui, ó, 47, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Vou abrir um texto aqui, ó. Eu vou abrir, não precisa abrir não, mas só para você ver, ó, João 7, eu vou ler esse... Não, eu vou continuar em Lucas antes da gente ir aqui, quer ver, ó? Eu vou continuar em Lucas 6:47. Agora eu vou para o 48. Então, tipo assim, olha só o Senhor começando a construir algo na nossa vida, correto? Depois da gente passar pelo vir ou ir até Ele, estar com Ele, ouvir e praticar, aí Ele fala o seguinte, olha, esse que faz tudo isso, ele é como um homem que construiu uma casa. E aí ele fala de alguns detalhes do cara que construiu essa casa. Ele fala o seguinte, essa pessoa que construiu essa casa, ele cavou fundo para fazer o quê? O alicerce. Por que a gente precisa cavar fundo? Para tirar os excessos, viu? Para tirar o entulho que está na nossa vida, para tirar tudo aquilo que nos atrapalha, para que a gente consiga alcançar profundidade até a rocha, para estar bem alicerçado. E aí o que acontece? Olha aqui, Jesus mostrando para a gente o nosso propósito de vida. O que Ele espera de nós? Que nós venhamos construir uma habitação. Para mim, para você, não. Para que Ele possa habitar junto conosco. Porque daí Ele estará sempre dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço, dentro dos nossos negócios, dentro de qualquer situação da nossa vida. É essa consciência que a gente precisa ter quando a gente passar por qualquer dificuldade. Entender o seguinte, viu? O Senhor está comigo nessa situação. Eu preciso ter essa clareza do que Ele pode operar por mim. Mas a gente precisa o quê? Cavar. Como que a gente cava? A gente está dando o curso de homem ao máximo, eu e o Thiago, né? O Thiago está dando o curso e eu estou lá de co-líder. Né, Thiagão? E aí o que acontece? Eu estava conversando com ele falou assim, cara, o tempo que eu rodei de igreja aí, eu nunca fui tão a fundo em certos problemas que a gente tem. Problemas não, pecados, né? Viu? É aquela questão lá, você pega o lixo assim, né? E tem aquelas moscas. O que você faz? Você abana as moscas, aí você acha que resolveu, mas não, tem circunstância, esse cavar a fundo é o seguinte, viu, vamos abrir o lixo, vamos ter que mexer lá dentro, e é aí que as pessoas não querem, porque as pessoas, viu, ela tipo assim, ela só quer uma abanada, porque na hora que começa a mexer no lixo, cara, é difícil, porque tem pecados que estão tão enraizados que a gente vai ter que ir muito a fundo, e tem coisas que você já não quer mais mexer, que você quer deixar para lá, ofensas, não é? Viu? Desilusões, coisas que você acha que está resolvido, mas não está. O inimigo só colocou um negocinho assim, ó, só para ficar lá escondidinho, mas ainda não está resolvido. Por quê? Porque ele quer que você viva na superficialidade, não tenha profundidade, mas precisa cavar. Por isso da importância dos cursos, por isso da importância da gente se autoanalisar. Eu não sei você, mas depois que eu vim para esse ministério, né? O apóstolo Paulo, ele já tinha falado, né? E quando a gente vai tomar a ceia, que é bom que cada um se examine. E quando ele fala isso, é legal, porque ele está dando a oportunidade da gente o quê? Se a gente tá com algum problema, algum pecado, viu? Se arrepende, né? E bola para frente. Isso que é interessante, né? Nessa situação. Mas eu aprendi, viu? A fazer uma autoanálise. Eu não sei você, mas... Viu, tem coisa que acontece na minha vida que eu paro e eu faço a autoanálise. Eu falo assim, viu, por que eu tenho essa atitude quando acontece tal coisa? Não é possível, né? Aí você para e você começa a cavar. E aí você começa a perguntar, Senhor, me mostra, me revela. E aí você mesmo começa a se tratar, porque você não precisa do pastor.
Você não precisa da igreja, querido, porque se você estiver na igreja, você está enrolado. Se você estiver no pastor, você está enrolado. Você tem que estar em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Você começa a se tratar. Aí eu quero ler aqui o texto de João. Não precisa abrir, não. Eu vou ler aqui para você. João 7,38. João 7,38, que diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Então o que acontece? Quando a gente é alicerçado em Cristo Jesus, a gente ouve a sua palavra, começa a praticar, sabe o que acontece? Um rio de águas vivas começa a fluir de dentro do nosso interior. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente acumula muita sujeira, falta de perdão, viu? Mágoa, viu? Coisas ruins, a gente é ruinzinho, irmão. Eu não sei você, mas eu sou ruim. Pecadorzinho, né, Tiago? O Tiago, a gente faz homem ao máximo, então ele sabe de todos os meus pecados. E graças a Deus que não fica escandalizado, porque agora eu também sei dos pecados dele. Então, né, se ele falar dos meus, eu vou falar dos dele. Brincadeira. Mas a gente vê que a gente é mau. Viu que a gente retém coisas dentro de nós. Viu, pega uma lagoa. Você vai entrar na lagoa, assim, você começa a pisar, assim, aquele lodo, aquela sujeira sobe. Agora, quando o rio está correndo, a água é sempre limpa. Então, o Senhor, sabendo disso, fala o seguinte: olha, agora que ele se firmou em mim, é hora de fluir água, tirar essa sujeira, para fazer o rio fluir, para esse cara, essa mulher, viu, se desenvolver em todo o seu potencial de vida, viver uma vida extraordinária, ser abençoado em tudo, porque quando ele estiver em mim, no corpo de Cristo, meu irmão, qualquer situação que vir, a bronca é comigo, é Jesus que vai entrar nas nossas situações e vai resolver tudo, mas nós precisamos ter essa consciência, que Jesus está ali, para nos ajudar, para nos limpar, para nos fazer crescer, mostrar o caminho. Você consegue entender isso, querido? Você consegue? É difícil, mas é o que o Senhor tem colocado no meu coração e é o que eu tenho tentado viver. Não é fácil, mas é assim. Continuando Lucas lá, para a gente terminar, que eu não vou me estender muito com você, Lucas 6, para terminar, e colocou os alicerces. Então depois que você cava, que o rio começa a fluir, você coloca os alicerces, e o alicerce é Cristo. E aí o que acontece? Você começa a se tornar uma pessoa inabalável, preparada para dias ruins, porque dias ruins virão, situações ruins acontecerão, e você só não será abalado se você estiver firmado em Cristo Jesus, com o seu firmamento ali. É o único que vai falar para você: olha, não vai por aí, Denivan, viu? Não sobe a Carvalho Pinto, vai pelo outro lado ali, você está entendendo? É Ele. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente não entende, é Ele. A gente não entende, mas por que deu errado aqui? Não esquenta a cabeça, é Ele. Se você estiver com a sua vida centralizada em Cristo, atrás do teu propósito, Ele vai começar a colocar no seu caminho, no seu coração, o caminho que você tem que andar, por onde você tem que ir, por onde você tem que andar. Você consegue entender isso, querido? Amém?